Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um livro de Graciliano Ramos, publicado lá no final da década de 30. Eu vou falar sobre Vidas Secas, o principal título do autor, talvez não o mais querido, mas com certeza o mais estudado e o mais conhecido do autor, sem dúvida alguma. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa obra da literatura brasileira, um clássico sem dúvida alguma, fica comigo que o objetivo hoje é falar um pouco sobre a história, os personagens e, é claro, falar também sobre os significados, a questão simbólica por trás tanto do título quanto da história. Então vamos para o vídeo que hoje vamos falar de Vidas Secas. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e você está aqui no canal Tergiverso, um lugar que eu utilizo especificamente para falar sobre dicas de livros e, é claro, fazer comentários, interpretações e abrir para que vocês também falem aqui nos comentários. Então já se inscreve para você não perder esse debate literário e sempre ter um título novo, diferente para você ler. Então aqui você vai ter literatura brasileira, literatura estrangeira e também dicas de equipamentos para facilitar a hora da sua leitura. Então vamos ficar juntos para não deixar de falar sobre livros em momento algum. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o principal livro do Graciliano Ramos. Ele que foi um romancista, contista, cronista, também um político que vivenciou ali a época do modernismo. Então sua prosa, para além dos significados do que ele está expressando, ela demonstra essa riqueza de detalhes e principalmente essa inovação, essa busca por encontrar um estilo próprio dentro daquilo que ele está expressando. Por isso, por exemplo, vocês vão encontrar relatos de pessoas falando que Graciliano Ramos chegava a levar horas escrevendo uma única página, escrevendo e reescrevendo, às vezes dias, porque ele buscava com detalhe de palavra, ele buscava a palavra perfeita, ele buscava a expressão que melhor significaria o que ele estava querendo dizer. Então vocês vão encontrar em Vidas Secas essa riqueza vocabular, também uma série de questões regionais, mas não por isso eu, por exemplo, consideraria esse um romance regionalista, porque apesar de ele estar se referindo a uma realidade recortada, retirada ali especificamente de uma região do país, ainda assim seria muito reducionista dizer que sua obra é regionalista. Isso porque o Graciliano ele vai muito além. Ele busca, dentro da dimensão regional, local, ele busca falar sobre o ser humano em todas as suas dimensões. Ele busca falar tanto dos anseios quanto das questões que estão por trás ali daquela vida seca daquelas pessoas. Então, logo de cara, vamos falar dos personagens. O livro, vocês vão perceber, ele é pautado ali logo nos primeiros capítulos, ele é pautado em nomes de personagens. Então, nele a gente conhece Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, que não são nomeados na história, e também a cadela baleia, que talvez seja a grande estrela dessa história, e eu vou comentar um pouco mais sobre ela logo em seguida. Mas é possível observar que logo no primeiro capítulo, que se chama Mudança, você vê uma necessidade de sair do seu lugar por conta da seca, de buscar alimento, de buscar oportunidade. Não é por isso que eles vão, por exemplo, para São Paulo ou para uma cidade grande que oportunize outras formas de emprego. Não. Eles vão continuar com o trabalho no arado, com o trabalho no pasto, com os animais, mas eles estão buscando outra fazenda, outra oportunidade. Só que toda a região está vivendo um momento de seca, um momento de crise, digamos assim. Então, eles acabam migrando e buscando animais para comer, buscando moradia, habitação embaixo de árvore, em cantos de lugares arborizados, para se abrigar. Então tem toda essa dificuldade, todo esse sofrimento passado de início. Apesar da relação de empatia que logo de cara o livro desperta com relação aos personagens, você não se sente, pelo menos eu não me senti assim, logo de cara emocionado com aquela situação. Porque ela é passada para as pessoas não de uma maneira construída, não de uma maneira afetiva. Ela é passada de maneira
quase que informativa, ela é pontual. O Graciliano ele é objetivo, ele entrega ao leitor a cena e ponto, apenas. E isso traduz o título. E eu já vou falar sobre isso antes mesmo de continuar a história. O próprio título, Vidas Secas, que está no plural, né, trazendo essa totalidade ali dessas vidas, né, dessas pessoas que estão sendo retratadas na história, ele vai trazer tanto essa secura por conta das questões de crise, das questões ali regionais que estão se agravando e trazendo dificuldades à família, como ele também vai trazer a ideia de secas no sentido de sedentas, no sentido também de estarem ansiando por algo, de buscarem determinada coisa para locupletar sua felicidade, sua imaginação, sua fome, sua sede de fato, né? Orgânica, corporal. Então o Graciliano ele vai traduzindo isso desde o título até a sua escrita, ele vai colocando em prática essa secura, tornando sua escrita extremamente objetiva, pontual. Então é perceptível e é muito interessante de ver, e justamente por isso os capítulos são dinâmicos, logo chegando aos seus objetivos, logo chegando no que o autor quer dizer. E a leitura flui com mais leveza, e também é um livro bem curto, né? Não chega nem a 150 páginas. Então é uma obra da literatura brasileira que não é só porque o seu professor no ensino médio falou que você tem que ler, que você deve ler. Não, não apenas por isso. É justamente pelo fato de ser uma obra que vai preencher você enquanto pessoa, para olhar para o outro e para as suas dificuldades. E aí, logo dando continuidade, falando ainda sobre os personagens, você vai observar que desde assim a Vitória até o Fabiano, os meninos, eles têm uma relação muito abrupta, uma relação muito repentina, não vou dizer superficial, mas é uma relação extremamente pautada nas necessidades do dia a dia, no pensamento sobre as crianças crescerem, sobre trazer o sustento, é uma relação pautada na sobrevivência do grupo, da família, muitas vezes. E aí nisso tudo que entra a cadela baleia. Porque a baleia, ela logo de cara, logo no primeiro capítulo, ela já mostra que ela é o ponto de humanização dos personagens. Ela é tanto o ponto sensível para mostrar o lado afetivo de cada um deles, como ela também é o ponto de contraste, porque o Graciliano ele acaba colocando a baleia como um ser humano praticamente. Quando ele vai descrever, reparem só isso, quando ele vai descrever os hábitos e o jeito da cadela, ele para descrevê-los com um zelo, com uma forma tão específica, que é como se ela fosse um ser quase que equiparado aos seres humanos, ou mais. Ela é mais do que os seres humanos. Porque os humanos que convivem com ela, quando são postos na narrativa, são postos dessa maneira abrupta, dessa maneira seca. Enquanto ela é a personagem munida desses sentimentos, dessa afetividade que está por trás do livro. Então, logo de cara, a baleia é o ponto de sensibilidade, é o ponto de humanização do livro. Eu estou falando, é claro, da minha leitura, não estou me pautando em leituras aleatórias apenas, mas eu acredito que seja interessante que você perceba isso também com a sua leitura, se você achou que isso aconteceu, se não, e comente aqui depois para falar. Mas ainda falando sobre a baleia, é justamente o momento da sua morte, e isso não é spoiler, porque isso está em todo lugar. Se você procurar Vidas Secas do Graciliano Ramos, a cena de referência é a morte da baleia. Essa cena talvez seja de fato a mais emocionante da história, e mais ainda, foi uma cena que me deixou, por exemplo, com raiva do Fabiano. Essa raiva passou depois, porque você percebe toda a questão, toda a reflexão em que o personagem fica imerso por conta dessa morte. Mas ao mesmo tempo é uma morte que você fica se questionando, você fica enlutado no livro justamente por isso, você sofre junto com ela. Então, eu não vou contar detalhes porque eu quero que você leia, mas de fato isso não poderia deixar de ser comentado aqui no vídeo. E a reflexão mais importante, eu acho que podemos extrair dessa história é justamente a reflexão dos anseios e das necessidades vividas por
cada pessoa. Porque ao ler essa história, vocês vão perceber que as necessidades de cada personagem são absurdamente baixas. Ou seja, eles precisam de muito pouco para alcançar o que eles entendem por felicidade. Eles não estão, por exemplo, alienados a produtos caros, a marcas ou desejos de riqueza ou de poder. Não. Sim, a Vitória, por exemplo, o grande desejo dela é justamente ter uma cama de couro, que é uma cama, depois eu fui pesquisar, é uma cama extremamente desconfortável, só que era mais confortável do que a cama dela. Ela não queria uma coisa luxuosa, ela não queria uma cama de rainha, não, ela queria uma cama de couro. Uma cama em que ela pudesse se deitar e não sentir uma ripa que machuca as costas dela todos os dias e prejudicam o dia seguinte dela por conta da falta do descanso, da falta de conforto. Ela só queria isso, era o sonho da vida dela. E outra coisa também que vocês vão perceber é o simbolismo com relação à palavra, com relação ao poder de falar. O Fabiano muitas vezes ele se pronuncia por murmúrios, por em, ele não fala muito além disso. Então, tudo que você vai observar com relação ao Fabiano, quando ele tenta falar algo mais difícil, quando ele tenta falar algo além daquilo que está na realidade dele, ele se remete ao Seu Tomás da Bolandeira, que é um personagem que não aparece de fato no livro, mas é a todo tempo mencionado pelo narrador, a todo tempo relembrado pela família. Por quê? Era um cara que era referência de sabedoria, de conhecimento. Era a pessoa que eles entendiam ser capaz de alcançar outros estágios na vida porque lia, porque tinha entendimento sobre as coisas. E aí o Fabiano, em diversos momentos, ele pensa: como Seu Tomás falaria tal coisa? E aí ele se utiliza dessa ideia da palavra como um instrumento de poder, que é por meio dela que você consegue construir sua relação, sua imagem para o mundo, e aí conseguir oportunidades, conseguir, por exemplo, uma coisa que o Fabiano cita no livro, um bom emprego em uma outra fazenda, né? Ele menciona isso. E isso também nos traz reflexão sobre como as pessoas podem ser taxadas ou como as pessoas podem ser menosprezadas pelo uso da palavra. Porque muitas vezes o simples uso de uma palavra fora do que se entende por padrão, por correto, acaba por prejudicar uma imagem da pessoa, uma imagem pública da pessoa, e tudo isso se torna uma construção negativa sobre a pessoa, justamente porque ela não estudou e porque ela é menor do que a outra, por não saber usar a palavra, por não saber se expressar. E isso é uma outra questão que vai trazendo dificuldades enormes para os personagens ao longo da história e fazendo com que eles se vejam em todas as crises, em todas as dificuldades e alcançando, por exemplo, o final da história, que traduz muito da conclusão, né, do exaurimento dessas dificuldades, que é justamente a abertura de um novo ciclo para a história dessa família. Então, é um livro imperdível, é um livro que, sem dúvida alguma, você deve conhecer, não apenas porque o professor indicou, mas principalmente por ser um livro clássico, que demonstra o motivo de ser clássico, porque fala sobre o ser humano e suas mazelas, suas dificuldades, suas crises enfrentadas ao longo da vida e, é claro, nos humaniza, como é justamente a grande função da literatura na sociedade, que é transmitir essas realidades humanas um para o outro. Então vale a pena a leitura de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A minha edição, inclusive, é da Record e vocês vão encontrar link para ela e para outras edições. Eu acho que essa aqui, inclusive, já é mais antiga, então você vai encontrar outra aqui na descrição para você comprar. E, é claro, vou deixar link também para outras obras do autor para que você conheça ainda mais Graciliano Ramos. Se você já leu Vidas Secas, eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Quero também que você diga qual é o seu livro preferido do Graciliano Ramos. Eu ainda quero ler
outros para poder emitir essa opinião com mais tranquilidade, mas eu gostei muito de Vidas Secas e acho que você também vai gostar. E falando nisso, acho também que para a gente continuar o debate literário aqui, você vai gostar também de um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela. Tem aqui Essa Terra, do Antônio Torres, logo ao lado tem Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que é uma playlist com contos, crônicas e ensaios, e também aqui uma playlist com romances. Eu vou esperar você em um desses vídeos para a gente continuar esse debate e falar ainda mais sobre literatura. Até lá e um abraço!